Essa é a quinta maior cidade da Hungria e ela está localizada no sul do país, bem próxima à fronteira com a Croácia. Aqui você encontrará uma riqueza de atrações, desde uma antiga necrópole até uma das catedrais mais magníficas da Hungria. Sem esquecer, é claro, da antiga mesquita, que foi convertida em igreja católica, e da energia e simpatia do povo aqui da cidade. Com uma história tão longa e fascinante que remonta lá da sua fundação pelos romanos no século II, essa cidade exala a importância da sua herança por todos os cantos. Agora fica a questão: será que essa cidade supera a renomada Budapeste? Quer descobrir? Vem com a gente! Estamos em Pécs, uma das cidades mais fofas da Hungria, e a proposta desse vídeo não é rivalizar Pécs com Budapeste. São duas cidades únicas e bem distintas. A proposta desse vídeo é mostrar para você que a Hungria vai muito além de Budapeste e que Pécs, essa cidade tão linda, merece pelo menos um dia aí do seu roteiro pela Hungria. É uma cidade muito tranquila, porém é uma cidade bem vibrante, com cores, cheia de jovens e cheia de história. Pécs oferece uma arquitetura deslumbrante e um clima super acolhedor, sem a agitação e o barulho característico da capital. E o melhor de tudo, é uma opção mais econômica dentre tantas outras maravilhas que essa cidade tem a oferecer. E a gente vai começar esse nosso passeio aqui por Pécs, aqui na Dom tér, que é basicamente a praça da igreja, a praça da catedral. Nessa catedral que realmente é lindíssima. Pelo vídeo, a gente já tinha visto essa catedral por vídeo, e a grande verdade é que não dá para ter uma noção muito clara, assim, do quanto ela é surpreendente aqui presencialmente, inclusive bastante grande. Então, mais uma vez, né? Realmente vale a pena a visita. Bora conhecer a Catedral de Pécs. Originalmente esse prédio aqui da catedral ele foi construído no século XI, mas é claro que ao longo dos anos ele passou por um monte de reforma e um monte de mudança. Inclusive tem maquetes das versões da catedral ali dentro da igreja. Esse visual atual aí é do final do século XIX. O interior da catedral é absurdo, ele é muito colorido e tudo que tem lá dentro, né, das paredes ali foi pintado à mão. Então tu não sabe nem para onde olhar. E não perder, né, de visitar ali o subsolo da igreja, que tem muita informação, e é claro, subir na torre, que tem uma vista fantástica. Na fachada principal da catedral, lá no alto, tem os 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos não são os 12 apóstolos originais, as esculturas originais. As originais estão expostas aqui do ladinho da catedral, nessa estrutura que é de 1930, para ficarem protegidos aí, porque o material delas é poroso, então para elas durarem mais tempo. Essa informação eu nem desconfiava, mas aqui em Pécs foi fundada a primeira universidade da Hungria em 1367. Dizem que ela funcionou apenas por algumas décadas, porque 30 anos depois foi fundada a universidade lá em Óbuda, né? Essa daqui deixou de funcionar. Se tem pouquíssimas informações sobre a universidade em si, parece que sabem pelo menos o nome de 4 professores que atuaram aqui na universidade, mas só se sabe, por exemplo, de 7 alunos, o nome de 7 alunos. Então as informações são bem rasas, foi encontrado as ruínas já bem acabadinhas, tanto que essa construção que a gente vê aqui agora, na verdade, é uma reconstrução. Do ladinho aqui desse prédio da universidade tem uma estátua com 2 caras. Um deles é o rei Luís, que fundou a universidade, e o bispo da época que atuava aqui em Pécs. E como em toda boa cidade medieval, Pécs é cercada por uma muralha. E o legal é que aqui ela está muito bem preservada, então aqui nos arredores da igreja vale muito a pena dar uma voltinha por esse passeio que preserva parte dessa muralha para a gente conferir um pouquinho da atmosfera medieval de Pécs. E aqui nos arredores da Dom tér a gente tem esse figura aqui, ó, numa sacada. E quem que é esse figura aqui? Se você chegou na Hungria
por aeroporto, ou seja, de avião, você chegou no aeroporto Liszt Ferenc ou Ferenc Liszt, e ele é um dos mais renomados, um dos mais importantes músicos e compositores aqui da Hungria. E ele está aqui nessa sacadinha aqui, porque em meados do século XIX ele vinha aqui para Pécs, e aí o que ele fazia quando ele vinha para cá? Aparecia numa sacada para poder conversar com os seus fãs, e me parece que ele ficava aqui por perto, aqui dessa construção aqui atualmente. Então tá ali, ó, ele escoradinho, prontinho para conversar com seus fãs de Pécs. Voltamos aqui para frente da catedral e achamos essa maquete que vai conseguir mostrar para vocês por onde a gente circulou. Aqui está a catedral, essa foi a torre que a gente subiu. Aqui atrás da catedral, essa parte aqui é onde fica as ruínas da universidade. Aqui é a estátua dos dois carinhas. Aqui é onde fica aquele pedaço da torre que o Fernando conversou com vocês. Esse pedaço aqui é uma ruína de uma capela que a gente, como passou por aqui, a gente não conseguiu ver ela daqui de cima. Daí a gente veio por aqui de novo e agora a gente está exatamente aqui do ladinho da estátua do Liszt. E agora a gente vai vir aqui no Barbican, que é um pedaço da muralha aqui da cidade de Pécs. E exatamente aqui do ladinho do Liszt é que fica a entrada para a gente visitar o Barbican, que é um pedaço aí remanescente da muralha de Pécs. A muralha possivelmente foi construída aí no século IV, mas foi parcialmente destruída no século XVII. Se a gente for por fora da muralha, a gente consegue ver pedaços bem grandes da muralha e bem preservado. Eu acho que aproximadamente 1/3 da muralha original ainda existe. Aqui nos arredores da catedral tem um grande sítio arqueológico e um desses achados é a Cella Septicora, que é um grande cemitério cristão com mais de 1.600 anos. Esse cemitério cristão primitivo, ele pertencia a Sopianai, que é a antiga cidade de Pécs. Ele tem uma característica muito interessante, que ele tem 2 andares e no subsolo ficam as câmaras funerárias, tanto de famílias menores como túmulos comunitários, e a maior parte deles está decorada e um mais lindo do que o outro. E na parte de cima fica o mausoléu. Nesse caso é um mausoléu bem grande. Então esses edifícios eles serviam para 2 funções, né? Ele era cemitério e também era um local de cerimônia. O outro mausoléu fica na praça arborizada, bem ali em frente à catedral, e ele foi descoberto porque estavam fazendo uma renovação numa fonte de água e acabaram, né, nas escavações descobrindo esse mausoléu lá em 1975. Da mesma forma, o edifício superior é uma capela memorial, né? E na parte de baixo é onde era a câmara mortuária, né? Onde ficavam os sarcófagos. E é claro que em Pécs também tem um lugarzinho aí para você declarar o seu amor para a pessoa que você ama. Temos aqui uma grade cheia de cadeados. Na verdade, não é só uma grade, tem uma grade mais à frente e tem uma outra ainda que fica na praça. Dizem que essa tradição começou com estudantes de uma escola que tinha aqui, que no final do ano, como passaram, estavam felizes, pegaram o cadeado do armário deles lá da escola e começaram a colocar aí nessa grade. A outra lenda é que as mulheres antigamente casadas vinham aqui colocar um cadeado quando o marido não estava em casa para avisar o amante que, ó, pode vir que o caminho está livre. E depois de uma caminhadinha curtinha ali dos cadeados, a gente chega aqui na Széchenyi-tér, que é a praça principal da cidade de Pécs. E essa praça abriga alguns dos prédios mais icônicos da cidade. Dentre eles, esse prédio amarelo maravilhoso, que é o prédio da prefeitura, que tem essa torre do relógio, uma arquitetura lindíssima, cheia de detalhes, dá para perder alguns bons minutos apenas admirando essa arquitetura. Aqui a gente vê também o prédio da Câmara Municipal
que já foi também o prédio da Caixa Econômica da cidade, e aqui atrás de mim, aquele que talvez seja o edifício mais emblemático da cidade de Peti, que é a Igreja da Bem-aventurada Virgem Maria, mas que já foi a Mesquita de Pacha Kassim. Essa igreja, ela tem alguns detalhes bastante curiosos para mencionar. Bom, primeiro, ela é o maior templo otomano da Hungria. O fato sobre ela é que ela foi construída lá por volta de 1500, quando o exército otomano invadiu a cidade e conquistou a cidade. Aqui no lugar dela tinha uma igreja cristã na época que foi demolida para construir a mesquita. Um fato interessante que dá para perceber, inclusive pelas imagens, é que ela está torta em relação à praça. Isso nos dá a entender que muito possivelmente a igreja anterior ela não foi totalmente destruída, às vezes, sei lá, por alguma questão de ódio ou de... Não, simplesmente é porque eles precisavam que a mesquita fosse construída voltada para Meca. E as pedras da igreja anterior foram usadas nessa construção. Lá nos idos de 1700 e tanto, a cidade foi retomada pelo exército dos Habsburgo e essa mesquita deixou de ser uma mesquita e passou a ser uma igreja cristã novamente. E aí eles recobriram toda a igreja, fizeram toda uma ornamentação para que ela tivesse novamente uma cara de uma igreja cristã. Bom, passaram-se alguns séculos e aí resolveram tirar toda a cobertura que tinham feito lá nos idos de 1700 e tanto para retomar essa estética de uma mesquita que inclusive revela essa arquitetura otomana de maneira bastante significativa. E uma coisa que chama bastante atenção é que em cima da mesquita hoje tem uma cruz e uma meia-lua, representando o cristianismo e o islamismo convivendo em harmonia nesse templo que lá dentro, inclusive, mistura simbologia dessas duas religiões. Uma informação importante, se você estiver passeando aqui pela praça e a fome bater, vir aqui no Best Food Grill, que tem comida turca, o preço super em conta e muito gostosa. A gente já veio aqui algumas vezes e a gente super recomenda. Mas ali abaixo, a gente vê uma madeira, né, um monumento de madeira. Na verdade, ele não é um monumento. Ali embaixo daquela estrutura de madeira tem a fonte Jonai, que foi feita pelo filho do Vilnius em homenagem ao pai depois da morte dele. Eles ainda não entenderam que já está calor, ela está protegida porque eles, como a cerâmica é feita de eosina, ela tem o perigo, né, da neve e tal, danificar ela. Mas, gente, certamente não vai mais nevar agora. Eu acho que eles já podiam ter descoberto, mas para eles é muito difícil assumir que o inverno foi embora. Mas eles estão começando a se empolgar, pelo menos a fonte hoje é a primeira vez que ela está funcionando, a gente está muito animado e lá de cima eles estavam limpando, então daqui a pouco a cidade toda vai estar com cara de verão. Eu amo maquetes, elas são muito didáticas, então para vocês terem uma ideia, a gente veio por aqui, dos cadeados, e a gente gravou para vocês mais ou menos aqui. Aqui é onde fica o restaurante, aqui como vocês podem ver a mesquita, e dá para ver bem direitinho o quão ela é tortinha relacionada com a praça. Essa marcação aqui que a gente vê na maquete é na verdade onde passava a rua antes, onde os carros passavam. Teve bonde aqui também, então passava bondes por aqui e hoje só tem essa marcação simbólica. Aqui é onde fica a fonte Zonai, que a pobrezinha ainda está coberta. Aquela fonte que a gente mostrou que está ligada agora é essa daqui. E a gente está exatamente aqui. E agora a gente vai entrar por essa rua aqui, que é a rua Kiraiutsa, que é a Rua do Rei. E essa é uma rua pedonal super importante e que tem vários lugares históricos também para conhecer. Aqui na rua Kirai fica o Teatro Nacional de Peti
que é um teatro lá de 1895. A gente também encontra aqui a Casa Vasvari, que é essa casa linda com esses relevos decorativos em pirogranito. Nessa casa funciona o restaurante Azurra, que é a nossa pizzaria favorita aqui em Pete. E também tem a confeitaria Cafliche, que é a confeitaria mais antiga do país. A gente tomou um cafezinho aqui e a gente não recomenda pelos doces, mas o ambiente, é claro, é muito especial. E estamos na Kossuth Ter, a Praça Kossuth. E essa praça leva o nome daquele cara que está ali naquela estátua aqui atrás de mim, que é o Lajos Kossuth, um político húngaro e um dos maiores nomes aí da luta pela independência da Hungria. Foi ele que liderou a revolução que aconteceu em 1848. Foi uma revolução sem derramamento de sangue que começou lá em Peste e em Buda e se espalhou aí por todo o território húngaro. E através dessa revolução a Hungria conseguiu uma independência parcial do Império Habsburgo. Com essa independência, por exemplo, a Hungria passou a ter domínio pelos impostos que recebia do seu povo e também passou a ter controle sobre o exército húngaro. Aqui na praça também fica essa sinagoga linda do século XIX, que foi totalmente destruída na Segunda Guerra, mas que foi reconstruída aí com o passar do tempo. Ela é aberta para visitação, mas infelizmente todas as vezes que a gente passou por aqui ela estava fechada. E chegou a hora de se despedir aqui de Pete, essa cidade linda que a gente ficou 1 mês e meio e aproveitou o máximo que pôde. E a 2 horas e meia de Budapeste, a 3 horas ali de Szeged. Tem uma região vinícola ao redor aqui maravilhosa, muita trilha, tem caverna, então tem muita coisa para fazer. Uma cidade universitária, cheia de vida, ao mesmo tempo é super tranquila, super gostosa de conhecer, cheia de museu, cheia de galeria para quem gosta. Muita coisa bacana, um clima super gostoso e uma cidade super acolhedora. E aí, gostou de Pete? Será que Pete é melhor que Budapeste? Bom, independente disso, as duas cidades precisam ser visitadas quando você vier aqui para a Hungria. Gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa aquele like, deixa um comentário aqui embaixo também, porque a gente sempre gosta de saber as impressões de vocês a respeito do conteúdo, a respeito das cidades que a gente está passando. Ai, desculpa, achei que era um carro. E também, claro, se inscreve aqui no canal, porque aqui vai ter sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima. Tchau!